nosso tema de hoje é descubra os segredos para você gerenciar pessoas de diferentes perfis, tá bom? Então, vamos lá. Sibeli está perguntando, Luiz, onde faço minha inscrição? Envie por obséquio. Sibeli, olha só, na descrição aqui desse vídeo você consegue o acesso ao link de inscrição, tá bom? Então, mas espera terminar aqui essa live, depois você se inscreve. Foca aqui na live, porque ela é rápida. No máximo, a gente demora aqui 30 minutinhos para a gente poder trazer para vocês um conteúdo realmente novo para vocês. E olha só, esse conteúdo de hoje é um conteúdo totalmente novo. Eu nunca trouxe esse conteúdo aqui nas lives de aquecimento, nem trouxe esse conteúdo dentro da formação gratuita. Então, é um conteúdo 100% novinho aqui para vocês. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte: como você consegue gerenciar pessoas de diferentes perfis no seu dia a dia? Seja você um líder, um gerente, um gestor, se você lida com pessoas, você tem colaboradores, se você lida com pessoas, ou você quer atuar na liderança, você precisa entender que pessoas têm formas diferentes de ser gerenciadas, de acordo com o seu perfil comportamental. Porque acontece muitas vezes no mundo corporativo das pessoas pegarem um grupo de colaboradores, seja um grupo de vendedores, seja de determinados departamentos, e você passa as informações para aquele grupo. E nem sempre no final do dia, ou no final da jornada, ou no final do mês, todos conseguiram atingir aquelas metas. Por que isso acontece? Porque muitas vezes nós usamos a mesma comunicação para todo mundo. E o que acontece? O problema? A gente, quando usa a mesma comunicação com todas as pessoas, muitas vezes essas pessoas têm comportamentos diferentes. Como elas têm comportamentos diferentes, ela tem formas diferentes de absorver a informação que você traz para elas. Então, isso acontece de tal forma que essas pessoas, elas têm um entendimento diferente das outras sobre aquilo que você fala. Então, a partir de agora, uma dica que eu quero dar para você é você utilizar a sua comunicação de acordo com o perfil comportamental da outra pessoa para você conseguir gerenciar a comunicação com ela e ter mais assertividade. Vou te dar um exemplo de uma aluna nossa chamada Andressa Mello. Ela é lá de São Paulo e ela trabalhava numa universidade de franquias lá em São Paulo e tinha franquias em todo o Brasil. E ela abria polos da universidade. E ela tinha uma equipe nessa universidade que ela comandava de vendas. Essa equipe, ela tinha lá os resultados que a empresa solicitava. Certo dia, a empresa passou para ela tomar conta de outra equipe de vendas. E essa equipe de vendas, ela simplesmente era a pior equipe daquela empresa. Era uma equipe que nunca batia as metas. E ela chegou para a gente, conversou com a gente, falou, Luiz, o que é que tu acha de eu fazer exatamente como a gente aprende na análise DISC, de separar os colaboradores por grupo, e todos os dias, quando eu fazer a reunião com eles, eu separar eles por grupo. Dito isso, ela foi lá e ela fez exatamente dessa forma. Com 30 dias, aquela equipe dela não só ficou em primeiro lugar, como superou em percentuais os resultados que a empresa solicitou. E eu tenho, inclusive, um vídeo aqui no meu canal do YouTube, tem um vídeo aqui também no meu Instagram, ela contando esses resultados que ela teve com essa equipe. Só para você entender o poder que você tem na sua mão, quando você entende que pessoas têm comportamentos diferentes e baseado nos comportamentos delas, você precisa gerenciar a sua comunicação com elas de acordo com o perfil delas. Então, eu vou te passar aqui algumas dicas de como você consegue gerenciar as pessoas de acordo com o perfil comportamental dela de forma isolada. Como assim, Luiz, de forma isolada? Se você está aqui comigo, acompanhando essas lives de aquecimento, eu já te falei em outras lives que a gente, baseado no nosso comportamento, nós temos uma forma de agir, uma forma de pensar, e o que é que acontece? Baseado na sua forma de agir, na sua forma de pensar, nós temos 4 estilos comportamentais, 4 tipos de comportamentos: dominância, influência, estabilidade e conformidade. Cada uma delas tem suas características de forma isolada. Mas nós, como seres humanos, nós temos automaticamente uma junção desses 4 estilos. Ou seja, eu não consigo ter 100% de uma dominância e ter zero dos outros fatores, dos outros estilos. Por que eu não consigo? Porque do mesmo jeito que eu tenho os meus comportamentos, as pessoas ao meu redor, a minha história de vida, as pessoas com quem eu convivo, elas também influenciam de alguma forma no meu comportamento. Sabendo disso, eu consigo pegar um pouco também do comportamento das outras pessoas e isso, de alguma forma, trazer também para mim enriquecimento nos meus comportamentos. Então, ninguém tem 100% dos comportamentos ao mesmo tempo, mas nós temos predisposição para determinados comportamentos. Então, dos 4 estilos, eu posso ter 1, eu posso ter 2, eu posso ter 3 na minha essência. Como
Como assim, Luiz? Na minha naturalidade, no momento tranquilo da minha vida, ou até mesmo no momento de extrema pressão. Eu sempre vou ter ou um, ou dois, ou três. Mas aqui nessa live de aquecimento, eu quero trazer para você de forma isolada cada um desses 4 fatores, como eles melhor são gerenciados no ambiente que eles vivem, quando uma pessoa que é superior a elas precisam gerenciar essas pessoas para que elas possam ter mais resultados e elas terem mais entendimento sobre aquilo que você está passando. Vou agora falar sobre o estilo dominante primeiro. O que acontece? Gente, uma pessoa que tem um estilo mais dominante, como é que ela gosta de ser gerenciada? Primeiro, ela quer que você seja claro com ela e você seja objetivo. Ou seja, quem tem um estilo mais dominante, ele gosta quando você tem uma comunicação clara, direta e objetiva com ele. Ele gosta também que você dê para ele autonomia. Como assim, Luiz? Porque olha só, uma pessoa que tem um estilo mais dominante, elas gostam de ter o espaço delas para elas poderem tomar decisões e até mesmo delas assumirem responsabilidades naquilo que elas fazem. Por quê? Porque elas gostam dessa independência. Elas gostam dessa liberdade para poder liderar. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem um estilo muito dominante, elas têm dificuldades, inclusive, de estar em ambientes que elas precisam estar sendo ali meio que poldadas, meio que centradas naquilo ali, não pode fugir muita regra. Elas têm essa dificuldade quando o gerente não dá para elas essa liberdade. Outra coisa, elas gostam quando você dá para elas também o poder de liderança. Elas gostam de se sentir líderes naquilo que elas fazem. Elas gostam também de ter a chance de liderar um projeto, liderar um grupo, liderar uma equipe. Ou seja, naturalmente, eles são orientados para liderança. Porque eles têm essa facilidade de chegar e fazer as coisas acontecerem. Não são muito de ficar preso a detalhes. Chegam lá e fazem. Tá? Eles gostam muito também que o gestor, o gerente deles, seja eficiente e também rápido nas decisões. Eles não gostam que você fique muito esmiuçando com eles muito a sua fala. Ele quer que você seja rápido, direto e objetivo. Outra coisa, o que o dominante mais gosta do gestor é quando ele coloca para ele desafios. Por ele ter um comportamento mais competitivo, ele gosta de estar em ambientes onde ele tenha desafios. Esses desafios, lógico, sendo realizados de forma que eles possam ser alcançados. E eles, gente, são um tipo de pessoa que quando ele tem uma dominância muito alta, se deixar ele livre, ele pode até mesmo pular a etapa para poder atingir os seus resultados. Por quê? Ele quer chegar ao pódio, ele quer chegar em primeiro lugar. Nem que ele tenha que passar por cima dos outros ali, mas ele vai querer chegar lá no pódio. Outra coisa, ele gosta de ser recompensado por aquilo que ele faz. Então, não venha somente com palavras de agradecimento, de parabéns. Ele gosta de ser recompensado. Para quem já viu as aulas anteriores, eu falei para vocês que o estilo comportamental dominante, ele é mais racional. Ele é um perfil que ele sempre olha as coisas com um pouco de desconfiança. Por quê? Ele é mais voltado para as coisas do que para as pessoas. Então, meio que ele não engole muito de você ficar falando para ele somente elogios. Ele quer o que ele pode ter como um parâmetro de resultados de crescimento para ele. Então, se você puder dar para ele um ganho a mais, uma premiação diferenciada, ele vai adorar, tá? E ele sempre gosta que você tenha com ele também uma postura realmente profissional naquilo que ele faz. Ele não é muito de ficar lá com enrolada. Ele quer que você seja com ele realmente um profissional. Dentro da apostila de vocês, eu coloquei, tá, alguns pontos de como você deve também gerenciar uma pessoa que tem um estilo mais dominante. Aqui eu trouxe para vocês algumas dicas de como você gerencia um perfil dominante. Mas na apostila que eu vou liberar na próxima semana, tá? Na próxima semana, vocês vão ter também isso aí de forma bem detalhada para vocês, de como vocês conseguem melhorar a comunicação de vocês para gerenciar uma pessoa de acordo com o seu perfil comportamental. Beleza? Seguindo aqui adiante, nós temos agora o perfil influente. Como é que eu consigo gerenciar uma pessoa que tem um estilo mais influente na sua comunicação? Primeira coisa, quando a gente fala o estilo influente, são aquelas pessoas mais criativas, aquelas pessoas que gostam de se comunicar, gostam de se relacionar, são pessoas que gostam de inovação, gostam de ter liberdade, são pessoas que no ambiente corporativo, elas têm facilidade de persuadir outras pessoas. Principalmente essas pessoas, quando trabalham com vendas, trabalham com resultados a curto prazo, elas gostam realmente de trabalhar
com essas ações, beleza? Então, como é que você consegue gerenciar pessoas que têm esse estilo comportamental mais influente? Primeira coisa, que eles gostam muito, que você sempre esteja estimulando eles à criatividade. Ou seja, eles são pessoas de forma natural criativas. Elas têm muita facilidade de pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Ou seja, elas têm facilidade de criar, de inovar e muitas vezes elas têm tantas ideias que às vezes elas se perdem dentro das suas ideias. Então elas têm essa facilidade de criar. Outra coisa, elas gostam que um ambiente estimule para elas um ambiente sociável. Ou seja, elas gostam de estar sempre interagindo com outras pessoas no ambiente. Quer deixar essas pessoas desmotivadas na hora que você estiver gerenciando elas? Deixa elas presas dentro de uma sala sem comunicação com outras pessoas. Ou seja, se você é um gestor e você tem um colaborador que ele gosta de se comunicar, ele gosta de ser sociável, dê para ele essa liberdade, porque ele se sente muito mais presente, se sente muito mais entregue no seu trabalho quando você traz para ele realmente esse gerenciamento. Beleza? Então, olha só. Continuando aqui, Luiz, o que mais um estilo influente ele gosta de ser gerenciado? Outra coisa, que você seja flexível, ou seja, ele não gosta de ficar preso às regras. Ele gosta que você tenha flexibilidade com ele. Ou seja, que você possa oferecer para ele várias coisas ao mesmo tempo, que você possa mostrar para ele que ele tem essa liberdade de ser flexível. Ele não gosta que você seja muito rígido com ele, tá? Outra coisa, sempre que você for dar um feedback para uma pessoa que tem um estilo mais influente, dê um feedback que possa construí-lo, o seu conhecimento pessoal e o seu conhecimento profissional. Como assim, Luiz? Essas pessoas que têm um comportamento mais influente, elas gostam de quando você dá um feedback para eles, seja um feedback para a construção do que eles já sabem. Ou seja, que seja uma construção para que eles possam melhorar cada vez mais o que eles fazem. Eles não gostam que você dê um feedback para eles somente olhando para o lado negativo, mas que você dê um feedback construtivo para eles. Outra coisa, mostre para eles que eles têm também uma liberdade de conseguir expandir o seu crescimento dentro daquele ambiente corporativo. Se você trabalha como gerente com um comportamento influente e você não dá a ele a liberdade de crescimento naquilo que ele faz, ou que ele pode perceber mudanças dentro do seu trabalho, ele vai ficar meio que fechado naquele ambiente. Porque ele, por ter essa capacidade e essa criatividade muito grande, se ele está num ambiente que está muito preso, está muito rígido, está muito regrado, ele tende a desmotivar. Automaticamente, isso vai te gerar conflitos com esse comportamento desse colaborador. E isso vai te gerar, muitas vezes, perca dessas pessoas dentro do teu ambiente de trabalho. Porque quando ela não se sente livre, quando ela não se sente que aquele ambiente é flexível com ela, quando ela não se sente que ela pode comunicar, falar com outras pessoas dentro da empresa, elas se sentem acuadas. E geralmente, como eu já falei em outras lives anteriores, a gente se afasta daquilo que a gente não. Então, se você parar para pensar, se você vem me acompanhando nas outras lives aqui, que eu já realizei na segunda, na terça-feira, eu falei para você que o nosso comportamento, de acordo com a nossa mente, ela nos afasta daquilo que a gente não gosta. E ela nos aproxima do que é semelhante. Então, a nossa comunicação, ela precisa estar alinhada com a comunicação da outra pessoa. A mesma coisa acontece quando você está gerenciando outra pessoa. Você precisa entender do seu comportamento como gestor e você precisa entender do comportamento das outras pessoas. Dessa forma, você consegue alinhar o seu gerenciamento para atingir os seus resultados trabalhando a linguagem dos outros. Beleza? Deixa eu saber com vocês aqui. Gente, estou sendo claro? Tá tranquilo aqui para vocês? Beleza? Sou S e C. É possível me tornar aí? Santos Cleise, ela está aqui no Instagram, ela fez essa pergunta aqui no Instagram. Olha só. Quando a gente tem uma naturalidade dentro do nosso comportamento, eu falei sobre isso, inclusive, na live de ontem, e eu acho que eu também falei sobre isso também na live de segunda-feira, eu falei também sobre isso. Baseado no nosso comportamento, se a gente tem uma naturalidade de um fator comportamental, automaticamente essa predominância, ela está dentro do seu comportamento de forma natural. Se você tentar, de forma inconsciente, deixar de ser quem você é e ser quem você nunca foi, você vai ter muito conflito. Por quê? Porque a vida toda você é uma pessoa estável, uma pessoa conformista. Se você agora quer mudar para ser uma pessoa influente, você vai ter conflitos. Porque você vai gerar um comportamento que você nunca teve. Isso vai gerar ruídos com pessoas próximas de você, isso vai gerar ruídos com pessoas no seu ambiente profissional, isso vai gerar ruídos com você na sua família,
ao mesmo tempo, isso também vai te gerar também conflitos internos, porque a tua mente a vida toda, ela trabalhou dentro da estabilidade e dentro da conformidade. O que é que você pode fazer a partir de agora? Sabendo disso, você consegue entender quais são as características do comportamento influente e quando você estiver num ambiente que exigir desse comportamento, você de forma palpável, ou seja, de forma consciente, você vai lá e você molda o seu comportamento naquele ambiente, naquele momento. Depois você volta para a sua essência. Porque dessa forma você consegue ter mais assertividade e você consegue passear dentre os ambientes que você convive, tá bom? Então, vamos lá. Luiz, traz também mais informações sobre o estilo influente. Como é que eu consigo gerenciar melhor esse estilo influente? Outra coisa, gente, esse estilo comportamental, ele gosta que seu gerente dê para ele a chance de ter adaptações dentro daquele ambiente. Ou seja, ele não gosta de ficar preso aqui no ambiente fechado, sem que ele possa, em algum outro momento, dar uma ideia, ou ele possa mudar o birô de lugar, ou ele possa mudar de posição, ou ele possa pensar algo novo. Ou seja, ele gosta que aquele ambiente que ele está inserido dê a ele a liberdade para que ele possa se adaptar também, ou até mesmo fazer adaptações, tá? Ele gosta também de ambientes divertidos, ambientes alegres. Ele gosta que esses ambientes tenham um relacionamento amistoso, um relacionamento que seja realmente agradável para ele e para as pessoas ao seu redor. Eles não gostam de ambientes hostil ou até mesmo de algum ambiente que tem muitos conflitos. Isso não faz muito parte do comportamento deles, tá? Ele gosta também que o seu gestor ele tenha um estilo mais entusiasmado, mais inspirador, que possa inspirar o grupo, que possa inspirar não só ele, mas também os colaboradores. Ou seja, você como gerente, se você tem um estilo mais influente, você precisa trazer para o seu grupo energia positiva, entusiasmo, né, interação com o grupo. Ou seja, você precisa estar sempre mostrando para o seu grupo que você está lá junto com ele, está lá comemorando pelas conquistas, e ele, dentro do seu comportamento, ele gosta que você mostre para as pessoas ao redor dele os resultados que ele teve. Porque ele gosta que você elogie ele diante do grupo. Ele é um estilo comportamental que ele gosta que você coloque também ele na vitrine para outras pessoas poderem aplaudir, poderem parabenizá-lo pelos resultados que ele fez pela empresa. Ou seja, lembra daquelas empresas que tem assim, funcionário do mês, quem bateu meta no mês tem a sua foto lá em primeiro lugar lá na empresa. Eles fazem questão da foto dele estarem lá estampadas para que todo mundo na empresa veja os resultados que ele teve com as metas que foram colocadas para eles dentro da empresa. Então, gente, essas são algumas dicas de como você consegue gerenciar pessoas que têm o estilo comportamental influente. Beleza? Deixa eu tomar uma aguinha aqui para que a gente possa continuar. Outra coisa aqui, gente, vamos lá agora para o gerenciamento de pessoas que têm um estilo comportamental mais estável. Ou seja, pessoas estáveis são aquelas pessoas mais pacientes, organizadas, pessoas meigas, pessoas empáticas, pessoas que têm constância no que elas fazem, não gostam de mudanças bruscas, são pessoas que no ambiente de trabalho gostam de estar ladeado de pessoas que possam ajudá-las, que possam auxiliá-las. Ou seja, essas são as pessoas que têm um estilo mais estável. Como é que você, como gestor, como gerente, como supervisor, como líder, como é que você gerencia essas pessoas dentro do ambiente de trabalho? Primeira coisa, elas gostam que o ambiente ele seja previsível e seja também um ambiente estável. Ou seja, eles não gostam que aquele ambiente tenha mudanças bruscas, porque eles demoram um pouco mais, diferente do dominante, diferente do influente, eles demoram um pouco mais para absorver as informações. Então, eles querem que você tenha com eles paciência, que o ambiente seja agradável, que esse ambiente seja um ambiente que tenha uma previsibilidade sobre o que acontece, das mudanças que vão acontecer. Eles gostam que o gerente traga para eles realmente essa comunicação. Eles gostam também que na sua fala, no seu dia a dia, você seja uma pessoa compreensiva, que você seja uma pessoa empática. Luiz, como assim uma pessoa empática? Quando a gente fala empatia, são aqueles gestores, aqueles gerentes, que eles tenham essa capacidade de se colocar no lugar do outro, que eles possam se colocar no lugar daquela pessoa. Então, eles gostam que você tenha esse tipo de comunicação com eles. Eles não gostam que você seja com ele rude,
que você seja com ele ignorante, que você cobre para ele prazos curtos, ou seja, cuidado, você que é gerente e você tem aí um colaborador que ele é estável, porque ele tem a forma de aprender, ele tem a forma de fazer, e como eu falei para vocês aqui no início, eu estou falando para vocês de forma isolada cada um dos 4 estilos comportamentais, mas o mais importante de tudo isso é você entender que cada pessoa ela tem comportamentos únicos, e esses comportamentos únicos é uma junção dos 4 estilos comportamentais. Então, tudo que eu estou te passando aqui sobre como gerenciar pessoas de diferentes perfis, não quer dizer que todas as pessoas que você percebe que ela tem esses comportamentos da estabilidade, que todas essas características aqui, elas são evidentes para essas pessoas. Por quê? Porque você precisa fazer um relatório dessa pessoa, de análise comportamental, para ver qual é o estilo comportamental dela predominante. Exemplo, essa pessoa, ela pode ter um estilo comportamental influente e dominante. Embora são dois opostos, mas você pode ter os dois comportamentos. Então, ela vai ter um pouco da dominância e ela vai ter um pouco da estabilidade. Então, o gerenciamento dela, baseado nos gestores, tem que ser como um dominante e como um estável. Então, isso é importante você entender que existe, né, esse trabalho aí para você entender. Outra coisa, eles gostam que você traga para eles instruções claras e detalhadas sobre o que ele tem que fazer. Ou seja, eles preferem que você traga para eles realmente as expectativas daquilo que você está falando. Exatamente como você deseja, qual é o prazo, quanto tempo, e dê a ele também as condições para ele trabalhar, tá? Ele gosta também que você traga para ele um reconhecimento também pelos seus esforços. Ou seja, eles não são pessoas de querer estar brilhando como dominante, tá lá no quadro número 1 lá do mês. Eles não fazem essa questão, tá? Porque eles estão mais de bastidores. Mas eles gostam que vocês reconheçam o trabalho deles baseado naquilo que eles estão trazendo para a empresa. Eles gostam também de um ambiente amistoso. Eles gostam de um ambiente harmonioso. Eles não gostam de conflitos. Eles não gostam de ambientes que as pessoas estão lá discutindo, estão lá brigando. Por quê? Porque eles gostam de ajudar. Eles se preocupam muito com o outro. Então, eles querem que o mesmo tratamento que eles fazem, que eles também recebam também do gestor. Então, isso também é outro ponto que você tem que ter cuidado na sua comunicação, você como gestor também dessas empresas. Outra coisa, como eu falei agora há pouco, eles têm dificuldade de se adaptar a mudanças. Veja um detalhe importante. O influente, eles gostam de mudanças. Eles gostam de ambientes que tenham mudanças baseado naquilo que eles já fazem. Já o estável, eles não gostam de mudanças. E gostam se a mudança houver dentro de uma previsibilidade. Eles gostam de mudanças que tenham realmente um acerto, que tenham um começo, que tenham um meio e que tenham um fim. Eles não gostam que você mude simplesmente o jogo, o acordo, sem ter combinado com eles. Outra coisa, da mesma forma do influente, eles também gostam também de feedbacks construtivos, tá? Da mesma forma do influente, eles também gostam também que você tenha também sempre estímulos para que você possa ajudá-los dentro da comunicação deles. Gosta também que você seja também paciente com eles e que você também tenha essa estabilidade na sua comunicação. Que você não fique mudando de posição. Então, se você pega um gerente que é dominante, que é totalmente oposto do estável, esse gerente, se ele não tiver esse autocontrole, esse autoconhecimento, ele pode perder uma prata da casa. Ele pode perder um grande talento na empresa. Eu já vi casos de gestores de RH vierem conversar comigo de o líder da empresa, o gestor, o dono, solicitar o desligamento daquele colaborador, porque na percepção do gestor, aquele colaborador não está trazendo os resultados que a empresa precisa. Mas na realidade é porque o gestor, por ter um comportamento mais dominante, esse gestor, ele quer que aquele colaborador seja a mesma rapidez que ele faria se tivesse no lugar daquele colaborador. Porém, é um ótimo colaborador. Então, o gestor precisa, se trabalhar com RH, se trabalhar na área de gestão de pessoas, entender isso e trazer para o alto escalão da empresa a importância daquela pessoa de acordo com o seu perfil comportamental. A importância de você saber esse gerenciamento vai te trazer mais resultados. Da mesma forma que se você é um coach, se você é um consultor, se você trabalha com treinamentos, você pode oferecer esse serviço para as empresas de você mostrar o quanto é importante os líderes, os gestores estarem alinhados com a sua equipe, entender o perfil comportamental delas. E isso você aprende usando a análise DISC a seu favor,
dentro dos seus atendimentos. Beleza? Indo agora para o nosso quarto estilo comportamental, nós temos aí o estilo conformista. Luiz, qual é o estilo conformista antes de você falar sobre como gerenciar eles? Gente, primeira coisa, uma pessoa que tem um estilo mais conformista, o que ele gosta? Ele gosta que você tenha com ele uma atenção detalhada. Ele gosta de planejamento, ele gosta de analisar as coisas, ele gosta de tomar as decisões com cautela, com cuidado. Eles são muito justos no que eles fazem, dar a César o que é de César. Muitas vezes, essas pessoas, no seu comportamento, elas podem parecer que são pessoas que não gostam de ambientes onde tem muita interatividade. Por quê? Elas preferem estar no seu mundo, elas preferem estarem isoladas. Como elas passam muito tempo estudando, pesquisando, planilhando, às vezes as outras pessoas tendem a olhar elas com um olhar meio que, caramba, fulano parece que não gosta muito de falar com as pessoas, gosta de estar lá mais no seu cantinho, mas é o comportamento delas. E quando você entende isso, você começa a perceber que, entendendo o comportamento dessas pessoas, você consegue melhorar o gerenciamento com elas, tá? A Lana colocou aqui, ó, muito interessante como os perfis estão relacionados aos temperamentos humanos. No caso desse último exemplo, do mais lento, seria o fleumático. Lana, quando você fala temperamentos, você está falando aí sobre Hipócrates, né? Que é o pai da medicina, onde ali pouco mais 370 anos mais ou menos antes de Cristo, ele também, né, através dos temperamentos, ele decodificou nosso comportamento através de 4 estilos. E sim, como você falou, né, esses mais lentos, ele tem muito a ver com o fleumático. E também, como tem também o melancólico, como também tem também outros temperamentos aí do estilo do comportamento humano. Porém, é importante falar que os temperamentos baseados em Hipócrates, ele está muito voltado mais à parte patológica até então, naquela época, onde ele estudava o comportamento humano, até mesmo para saber, né, através do sangue, né, se aquela pessoa ela era mais rápida, se ela era mais direta, se ela era mais comunicativa, ou seja, ele trabalhava muito nessa linha de trabalho, tá bom? Então, só para deixar claro, eu vou falar sobre isso também na nossa formação gratuita. Fique de olho, porque eu vou explorar um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Então, gente, vamos lá, continuando aqui em relação ao estilo conformista, para a gente fechar com chave de ouro essa nossa live de hoje. Já passei aqui do tempo, mas vamos lá. Uma pessoa que ela é mais conformista, como é que ela gosta que use a comunicação com ela no seu gerenciamento? Primeiro, ela gosta que a estrutura tenha uma organização e também tenha controle em tudo que é feito. Ela gosta de estar às claras em tudo que é falado com ela. Ela gosta que você respeite as regras que foi acordada, que você respeite os procedimentos. Ela gosta que você valorize a precisão naquilo que você faz. Eles têm um alto padrão de qualidade naquilo que eles fazem e eles gostam justamente dessa precisão. Ou seja, incentive que o trabalho deles seja preciso e também cumpra com aquilo que você prometeu. Eles gostam justamente que tudo que você fale tenha realmente isso por escrito. Que você cumpra as metas que você falou e também que essas metas sejam claras. Por quê? Se ele estiver num ambiente onde o gerente ele promete uma coisa e ele não cumpra, ele não tem nenhum problema em simplesmente chegar lá e ele falar aquilo que foi feito de forma errada. Se ele for para um ambiente onde não seja cumprido aquilo que foi combinado, ele vai lá e ele fala. Se o gerente falar para ele que o trabalho é das 8 às 18 horas, tá? E dá 18h10, 18h15, você não libera ele. Ele simplesmente pega as coisas dele e vai dizer, olha, eu preciso sair. O nosso combinado é até as 18 horas, você não me falou que a gente ia passar do horário, você não me falou que ia acontecer isso. Ou seja, com ele não tem muita flexibilidade naquilo que ele faz. Não é que ele está errado em fazer isso. É o estilo comportamental do conformista, tá? Porque ele é muito justo no que ele faz. Outra coisa, ele gosta que você como gerente, você como líder, que você respeite também a privacidade dele e o espaço pessoal dele. Ele não gosta de ficar comentando ou falando sobre a sua vida pessoal. Ele é muito mais focado no trabalho que foi contratado para fazer. Então, o gerente não tente trazer para ele uma comunicação mais leve, mais flexível, porque ele não gosta. Porém, para ele poder liberar realmente uma comunicação um pouco mais pessoal, ele precisa ter mais segurança naquele ambiente que ele convive. Mas, quando ele tem confiança, quando ele tem segurança naquele ambiente, ele consegue se abrir um pouco mais dentro da sua comunicação. Outra coisa, ele gosta que um ambiente tenha realmente tranquilidade, seja um ambiente calmo. Como eu falei agora há pouco do estável, ele também não gosta de mudanças bruscas. Ele gosta de ambientes amistosos, de ambientes que tenham mudanças.
mas mudanças planejadas. Da mesma forma também que ele valoriza muito o processo daquilo que está sendo tratado dentro da empresa. Aquele processo não pode ser quebrado. E se for quebrado, o que foi combinado, que tem uma boa justificativa plausível para ele. Por quê? Ele é um comportamento que ele não gosta que aquele ambiente diga uma coisa e depois faça outra. Então, gente, essas são algumas dicas, tá, de como você consegue gerenciar pessoas de diferentes perfis de acordo com o perfil comportamental delas. Espero que vocês que estão aqui possam realmente ter aproveitado essa nossa live de aquecimento de hoje e fica de olho, porque amanhã, quinta-feira, a gente vai trazer a nossa quarta live de aquecimento de um total de 10, onde você vai ter cada dia às 19 horas um novo tema para trazer para vocês, para te alinhar para a nossa formação, que começa no dia 31. Falta aí 12 dias aí para a gente estar juntos aí com essa formação gratuita do dia 31 até o dia 3 de agosto. Amanhã eu vou falar sobre os 3 principais benefícios que essa análise comportamental ela pode trazer para os teus atendimentos. Seja você um psicólogo, um terapeuta, um coach, um consultor, se você trabalha com atendimento ao público, se você trabalha com atendimentos, tenho certeza que essa live de amanhã vai te ajudar muito a como você conseguir, inclusive, melhorar os seus atendimentos, como você consegue ter mais assertividade na sua comunicação, ou até mesmo clientes que você já atendeu, você conseguir trazer eles de volta para que você possa aí conseguir levantar aí novas oportunidades aí nos teus negócios, tá bom? Se você está aqui e ainda não se inscreveu para a nossa formação, no link aqui da descrição desse vídeo tem um link de inscrição, www.analisedisc.com.br tem a bio, se não me falha aí, ou vai estar o WhatsApp, vai estar aí o link para você se inscrever, e aí você se inscreve, coloca o teu e-mail, coloca o teu WhatsApp, e você vai estar inscrito junto com a gente e estar recebendo esses materiais, tá bom? Então, gente, obrigado pela atenção de vocês, forte abraço, e a gente se vê amanhã, nesse mesmo horário, na nossa live de aquecimento aí, número 4, de um total de 10 lives, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, valeu!